construindo uma vida de determinação. Não posso falar de qualquer jeito nesta palavra. Construindo uma vida de determinação. Muito bem. Diz a palavra de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Todavia, o meu justo, quem aqui é o justo de Deus? O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, quer dizer, se não viver por fé, viver por vistas, viver pelas circunstâncias, viver por lógica, viver pelo que o mundo vive, nele não se compraz a minha alma. Eu não quero entristecer o meu Deus, que Ele não tenha prazer na minha vida. Eu quero que Ele tenha prazer na minha vida. Você quer que Deus tenha prazer na sua vida? Então você não vai retroceder. Você vai viver por fé, com determinação. É isso que Deus vai trabalhar em nossa vida nesta noite. Oremos ao Pai. Deus Todo-Poderoso, Rei de Reis, Senhor de Senhor, nós te amamos, Senhor. Tu és lindo, Tu és o nosso Salvador. Não há outro, Jesus. Não há nenhum outro nome, Senhor, na face da terra. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nome que está acima de todo nome. E nós viemos à tua casa hoje para te adorar, Jesus, para te render graças e glórias. Nós viemos aqui para ouvir uma voz, a tua voz, Senhor. Fala-nos nesta hora, Jesus, porque todos nós, aqui presentes, os que estão pela internet, estamos construindo uma grande vida, Pai. E o Senhor tem nos ensinado, dia após dia, a colocar, Senhor, os elementos, os materiais mais preciosos nesta construção. Ouro, prata, pedras preciosas. Por isso, nesta noite, dá-nos mais elementos ricos, Senhor. Ó Deus, sólidos, Senhor, para a eternidade, para que a nossa grande vida seja manifestada já nesta terra. Oramos em o nome santo de Jesus, para a glória de Deus, e toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, pastor. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, predestinados em amor, chamados para a paz, aqueles que têm o nome arrolado no céu e já sabe que de lá ninguém pode apagar, aqueles que são chamados para reinar em vida através de Jesus Cristo, para serem cabeça nesta terra e não cauda, estarem por cima e não por baixo, mais que vencedores. Nós estamos muito, muito gratos a Deus pela maneira como Deus vem nos ensinando a construir uma grande vida. Nós estamos gratos a Deus porque nós estamos vendo lições semanais, lições sólidas, lições importantes para que a nossa vida seja construída de fato, sabe, com elementos da maior qualidade. Só a graça de Deus oferece os materiais desta qualidade, indestrutíveis. Nós podemos passar pelo que for, nós podemos na carne nos entristecer, até nos abater, mas jamais seremos destruídos, jamais, porque nós fazemos parte de um reino inabalável. A nossa vida está ali fundamentada sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo. E enquanto nós estamos unidos ao corpo de Cristo, enquanto nós fazemos parte do mover de Deus, nós estamos debaixo de um manto protetor. Quando nós nos separamos, nós estamos com Cristo, nós estamos em Cristo, mas nós estamos mais vulneráveis. Quando nós nos juntamos, nós constituímos a igreja de Jesus na terra, nós constituímos o povo de Deus, a congregação dos santos, a assembleia dos santos. Há uma proteção, há um mistério, né, de Deus nessa nossa união. Então estamos debaixo de um manto de proteção. Mas no momento em que um de nós infringe estas questões bíblicas, nós nos afastamos.
E há um perigo de esfriarmos. Quando nós nos afastamos, dizia o velho pregador, há um braseiro, e quando a brasa sai do braseiro e ela fica lá afastadinha, ela vai apagando, ela vai, diminuindo a sua intensidade, até que ela pode se esfriar, se apagar totalmente. Então, ninguém pode ter em mente a possibilidade de ficar fora do braseiro. Nós somos brasas vivas de um grande fogo do Espírito Santo. Nós precisamos permanecer unidos. E se nós sairmos dessa cobertura, espiritualmente nós passamos sozinhos, olha o perigo, indefesos, passamos para o campo do inimigo. E é aí que vem os problemas do povo de Deus. É aí que vem os desajustes do povo de Deus. Então, eu quero lhe dizer que algo precioso vai lhe fortalecer nesta noite, através desta palavra, para os desafios que você tem na vida, para os projetos que você elaborou, para os sonhos que você tem para concretizar neste ano de 2011. Você recebe? É que uma das armas que o inimigo usa, o filho da perdição, o enganador, o joio, usa na obra de Deus, é uma palavra muito interessante chamada desencorajamento. Isto começa de uma forma, às vezes, Vera, sutil, sabe? A pessoa começa a ficar meio cansada, às vezes até no seu físico, depois ela começa a ficar assim meio cansada por dentro, cansada na cabeça de pensar, e ela começa a ficar um pouco, Isaías, desmotivada, e aí ela vai, arrefecendo, vai dando lugar à sua carne, à preguiça mental, à preguiça espiritual, à preguiça física, e quando ela se dá conta, ela está sem coragem. Ela está com as suas forças minadas. Ela está com as suas energias sugadas. Porque o desencorajamento faz a pessoa se sentir desanimada. Faz com que as coisas não andem como nós planejamos. O desencorajamento faz as pessoas se sentirem feridas com palavras. Qualquer coisa a pessoa já fica ressentida. Qualquer palavrinha, qualquer gesto, qualquer expressão facial, às vezes não é nada daquilo, não tem nada a ver com a pessoa, ela já fica ali ferida, já se sente dodóizinha. Situações, às vezes, que outras pessoas criam, faz com que a pessoa perca o pique, que a pessoa, tá vendo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou mesmo assim, eu sou uma injustiçada. Quando a pessoa começa a esboçar esse tipo de comportamento, essa pessoa, ela está desencorajada. Ela já está com as suas energias, as suas forças minadas, sugadas, não é? E nessas horas, o desencorajamento é a arma mortífera que o inimigo usa, não é? E ele usa e ele joga pesado conosco. Na hora do desencorajamento, vem aquele dardo assim, olha, mas você não está indo à igreja? Por que você está desse jeito? Mas você não esteve no culto a semana passada? Por que você está desse jeito? Mas você não é um dizimista fiel? Por que a sua vida está desta forma? Você ainda não pagou as dívidas? Olha, o teu marido ainda não está com você na igreja. E aí vai. O que você vai fazer lá? Não está acontecendo nada na sua vida. Como se a igreja fosse um talismã de sorte. Fosse uma pedra da sorte. Isto não é igreja. Ou igreja não é isto. A bênção na sua vida é uma consequência da sua vida com Deus. A bênção na nossa vida não é o fato de virmos à igreja que ela acontece automaticamente. O fato de termos uma vida íntima e íntegra e fiel com Deus é que faz diferença. Porque as pessoas que são infantis espiritualmente, elas dizem, está indo na igreja, nada acontece. Precisa ver, porque não é a igreja que traz a bênção para a vida da pessoa. É Deus, através da igreja, que faz a pessoa entender como é que as bênçãos chegam à sua vida. Então, a igreja é um lugar de adoração, de reunião do corpo de Cristo, onde a noiva do Senhor se reúne para lhe prestar louvores, honra, gratidão, para prestar o seu culto racional. E em função disto,
Deus derrama a sua bênção sobre nós. Amém? Então a bênção é uma consequência de como cada um se relaciona com Deus. Então quando começa a haver o desencorajamento, você precisa de saber algumas coisas importantes. Porque neste ano de 2011, a palavra profética para o nosso ministério, para aqueles que recebem a palavra com fé, é: levanta-te para receber a tua herança. A palavra começa com uma ordem: levanta-te. Você sabe qual vai ser a luta nesse ano? E já tem sido para muita gente do nosso ministério este ano: desencorajar Diácono Beto para que ninguém levante. Porque se a pessoa tiver as suas energias sugadas, se a pessoa tiver as suas forças minadas, se a pessoa começar a dar vazão à sua carne, não é? Ela não levanta. Uma pessoa desencorajada, uma pessoa cansada, uma pessoa sem força, sem ânimo, sem vigor, ela quer ficar o quê? Deitada. Ela quer ficar prostrada, ela quer ficar sentada. Ela não tem pique, porque isto foi sugado. Então, eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, lhe alertando para uma grande arma do inimigo, chamada desencorajamento. Se ele conseguir te deixar desencorajado, você não se levanta. E se você não se levanta, você não recebe a sua herança. E nós temos uma herança para receber e para desfrutar e para ver manifestada durante todos os dias da nossa vida. Mas começa aqui nesse ano de 2011 algo muito grande. Amém? Então eu estou lhe dizendo, neste ano, em nome de Jesus, você não pode ser desencorajado. Amém? Então nós vamos reagir, né? Às vezes a pessoa começa a fazer, as mulheres sabem, os homens também hoje, o que eu vou dizer agora, começa a fazer um regime. Quem já começou a fazer um regime e depois dançou? Ah, pôs tudo a perder, comeu, foi viajar, ou um fim de semana. Blá, blá. E, amados, a pessoa, ela vacilou, mas isso não acabou com a vida dela. Não pode um vacilo acabar com um objetivo, acabar com um sonho, acabar com uma realização, acabar até com uma necessidade, porque para alguns perder peso é necessidade. E o que acontece? O inimigo começa a acusar: você não é de nada, você é um fraco, você não tem força de vontade. O que é você? Olha aí, primeira tentação aí, caiu na macarronada. Olha aí, primeira, já caiu no doce. E aquele dardo vai fazendo o quê? Vai desencorajando a pessoa. E lá pelas tantas, muitas vezes a pessoa diz assim: você sabe que é verdade. Quer saber? Eu vou ser gorda mesmo. Quer saber? Eu vou assumir esse corpão. Quer saber? Eu vou deixar isso para uma outra hora, porque agora eu não estou afim. Isto foi o quê? Uma investida do inferno que desencorajou a pessoa, sugou as energias, sugou a força, a pessoa se deixou vencer. Então, eu espero que com algumas lições, algumas coisas que eu vou passar hoje, que você reaja. Então, isso é para todos nós que um dia começamos alguma coisa e paramos, e o inimigo já jogou um dardo dizendo: não é a tua vez, você não vai conseguir, isso não é para você, não é contigo, cara. Olha o teu metabolismo, olha a tua família, olha isso. E você olhou e diz: ah, é. E foi vencido por uma mentira do derrotado. As suas forças foram sugadas, porque você se sentiu o quê? Desencorajado. Então nós temos que ver o antídoto disso. Se você for encorajado, aonde é que você chega, meu amado, se você for encorajado? O que você é capaz de fazer na sua vida se você for encorajado? Porque se você for encorajado, as suas forças são renovadas, a sua energia está ali a todo pique, a sua fé está em exercício, a sua confiança é total, e você vai realizar os seus sonhos, você vai atingir as suas metas, você vai alcançar os seus objetivos, você vai chegar lá onde você propôs no seu coração. Amém? Então esta noite é uma noite de encorajamento. Se você entrou aqui meio murchinho, meio fraquinho, meio não sei o que, acabou. Esta palavra tem o poder de lhe dar coragem. Número 1, vamos ver ao descobrir algumas coisas importantes.
Apesar do desânimo, porque às vezes nós estamos desanimados, cansados, as coisas não dão certo. Oh, desânimo. Apesar do desânimo, você tem que saber que Deus lhe ama incondicionalmente. Porque, Maísa, vem um dardo do inimigo que é assim. Você está desanimado, por quê? Porque alguma coisa não ocorreu. Ninguém fica desanimado se não tiver uma causa. Por que a pessoa desanima? Isso não deu certo, aquilo não saiu como eu imaginava, essa porta não está se abrindo, eu vou desanimando. Então tem que tomar cuidado, é nesse momento. O desânimo é carnal, todos nós podemos ter esse sintoma. Põe lá de novo, eu vou lhe mostrar. Apesar do desânimo, você tem que saber que Deus lhe ama incondicionalmente. O diabo vai lançar um dardo que é assim. Deus não gosta de gente assim. Você é fraca, você é fraco. Você não tem fé. Você não confia em Deus, começa aquilo. E aí você vai chegar até no momento de duvidar do amor de Deus por você. Por quê? Porque o diabo fala assim, sabe por que você está desanimado? Porque aquilo não deu certo, porque aquilo não saiu. Então, se aquilo não deu certo, aquilo não saiu, Deus não ama você. É o fim, amado. Porque o diabo, quando ele investe com uma mentira, ele não vai com uma mentirinha, não. Ele vai com aquela mentira que é para arrasar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Matar os pensamentos, matar os sentimentos, matar os objetivos, matar o nosso plano, né? O nosso projeto de vitória para o ano. Então nós temos que prestar muita atenção. Porque apesar de nos sentirmos às vezes desanimados, desencorajados, o Senhor continua nos amando, porque Ele sabe que nós somos pó, que nós somos carne, que nós temos debilidades, que nós temos fraquezas, que nós somos sujeitos muitas vezes às circunstâncias. Então o Senhor Jesus continua lhe amando. Se você entrou aqui hoje fraco, abatido na sua carne, desanimado, desestimulado, coisas não deram certo, você entrou meio desencorajado ou totalmente desencorajado, saiba de uma coisa, Jesus ama você. Mesmo você se sentindo assim como se sente, Jesus ama você. Amém? Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você tem que se lembrar muito disso aqui. Se Deus me amou quando eu ainda era inimiga dele, pecadora, não tinha direito a coisa nenhuma, imagine agora que Ele já me tirou do pecado, que Ele já me lavou, já me regenerou, já me fez uma nova criatura. Então não importa o que você fez no passado, Deus ama você e Deus não muda. Amém? Então assim, tem que acreditar nisso. Não é porque um dia você vacila que Deus lhe abandona, que Deus não ama mais você. Então, se você crê que Deus lhe ama incondicionalmente, você vai confessar isso, porque isso vence desânimos, isso vence aquela maré baixa, aquele estado de, eu estou depressivo, eu estou para baixo. Você vai dizer, Deus me ama incondicionalmente. De novo, Deus me ama incondicionalmente. Diga, até como eu estou hoje, Deus me ama. Você vai falar para o irmão que está ao seu lado, Deus ama você incondicionalmente. Mas tem que acreditar, né? Porque essas armas que nós temos de verdades, com confissão da verdade, elas tiram a nossa vida do desânimo. Número 2, vamos aprender mais uma coisa. Estamos vencendo o desencorajamento. Você tem que saber, então tem que saber, que Deus tem um plano para a sua vida. Se Deus tem um plano, não é esse desencorajamento que muda o plano de Deus, meu amado. Você acha que uma circunstância humana, terrena, vai mudar o que Deus planejou? Não. Então, nesse momento de fraqueza, de fragilidade, de desânimo, de desencorajamento, você, peraí, eu posso estar assim agora, eu posso estar passando alguma coisa, mas tem um plano de Deus para a minha vida. Amém? Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ele é que sabe, não fica, porque Deus acho que esqueceu de mim. Essa história de que Deus esqueceu de mim é de uma, o que eu vou usar de palavra aqui? Eu nem sei, é de uma
ignorância espiritual, a pessoa que fala uma coisa dessa, ela já foi tão contaminada pela mentira de Satanás. Ela já deu brecha desse tamanho, o inimigo lançou todas as setas do inferno para dizer: Deus esqueceu de mim, Deus não pensa em mim, Deus, eu acho que Ele nem sabe que eu existo. Isto é de uma malignidade. O diabo fez tanta coisa para botar isso na cabeça de alguém. Vamos lá. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Deus não pensa mal de você. Por que Deus tem pensamentos de paz a seu respeito? Para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Qual é o seu plano de vida? Qual é o seu projeto de vitória? Qual é o seu objetivo? Quais são os seus alvos? Quais são os seus sonhos? Deus quer dar isso para você. Por isso, a respeito da sua vida, Ele tem pensamentos bons, pensamentos de paz. Então, se Deus pensa coisa boa a seu respeito, não fique você pensando coisa ruim a seu respeito. Diga: eu tenho que pensar o que Deus pensa de mim. Diga: Deus tem pensamentos de paz a meu respeito. Diga: Deus quer me dar o que eu desejo. Amém, lógico, eu creio nisso. Então, Deus tem um plano para a sua vida. É um plano de paz, com pensamentos de coisas boas, de coisas perfeitas. Você está dentro de um projeto de Deus, um projeto bom, um projeto de paz. Amém? Lá, não precisam abrir, lá no livro de Jó, 42, 2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo pode. Na hora do desencorajamento, você está dizendo assim: olhe para mim, eu não posso nada nessa hora, nem força eu tenho, mas Senhor, eu bem sei que tudo tu podes. E nenhum dos teus planos, nenhum plano de Deus, e Deus tem um plano para a sua vida, imagina, não pode ser frustrado. Não pode ser frustrado. Diga: Deus tem um plano para a minha vida. Diga: um plano bom, um plano de paz. Diga: esse plano de Deus não pode ser frustrado. Você sabe o que acontece? Você está vencendo o desencorajamento. Você está reagindo, você está recebendo energias, forças, sabe? Exercitando a sua fé, a sua confiança em Deus. Número 3. Creia sempre que você acabará por ver a bondade do Senhor. Pode estar tudo esquisito. Como é que vai acabar esse esquisito? Você vai ver a bondade do Senhor manifestada. Salmo 27, 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Para esta vida. Deus vai ser bom comigo lá na glória. Lógico, mas Ele começa sendo bom aqui. Desde que Deus te salvou, Ele começa a manifestar a bondade dEle na sua vida. Você tem que contar com a bondade de Deus. A bondade do Senhor, ela é para ser vista aqui. Você tem que ver a bondade de Deus. Como é que se vê bondade? Bondade é um sentimento, é abstrato. Mas quando Deus manifesta a bondade na sua vida, ela se manifesta em fatos, ela se manifesta em coisas concretas. E você olha para aquilo e diz: uau, isto aqui é a bondade do Senhor na minha vida, na terra dos viventes. Então, você vai ver a provisão de Deus, você vai ver o livramento de Deus, você vai ver o conserto de Deus, você vai ver o milagre de Deus, é aqui nesta terra. Amém? Vamos confessar. Diga: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na minha vida. Aqui. Diga: agora. Receba em nome de Jesus. 4º lugar. Saiba que o desânimo também vem por falta de perdão. Porque uma coisa que está lá dentro, indigesta, uma coisa que está lá dentro de nós, que não coaduna com Deus, que não tem parte com Deus, isto aqui é usado pelo maligno para minar as nossas forças, as nossas energias. E as nossas forças, energias, entusiasmo, confiança sendo minadas, o que acontece comigo? Eu fico desencorajada. E desencorajada eu não me levanto, eu não realizo coisa nenhuma. Então eu não receberei a minha herança, eu não verei Deus se manifestar. Muitas vezes o desânimo vem por falta de perdão. Olha, você pode perdoar. Principalmente se você precisa ser perdoado. E quem de nós, amados,
não precisa ser perdoado. Nós precisamos ser perdoados de tantas coisas que a gente pensa, coisas que falamos, maneiras que nós tratamos as pessoas, negócios que nós fazemos sem consultar a Deus. Às vezes não é nada assim, intencionalmente mal, mas nós fazemos coisas más, coisas erradas. Nós precisamos do perdão de Deus e nós precisamos do perdão das pessoas. Então, você tem que aprender a liberar perdão. Você sabe que às vezes, eu já ouvi, às vezes eu ouço ainda, mas eu ouvi muita gente no passado que não tinha conhecimento da graça dizer assim: olha, eu sei que Deus manda perdoar, mas eu não consigo. Só que a Bíblia diz que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Dizer que não consegue perdoar é estar muito longe da intimidade com o senhorio, com o Senhor Jesus, com o senhorio de Cristo. Porque, amado, não é impossível a gente conviver com Cristo e a gente não agir como Cristo age. E não ter uma intimidade a ponto daquela intimidade nos contagiar. Eu não posso conceber alguém que não consiga perdoar. Eu aprendi que quando não há na carne, né, aquela coisa favorável para perdoar, nós devemos fazer por outras questões. Por obediência, porque a Bíblia manda. A Bíblia manda dizimar. Tem gente que não entende, mas obedece, dizima. Não sabe que é uma bênção de Deus, não é? A Bíblia manda você vir aos cultos, você congregar. Tem gente que obedece, porque entende que é um mandamento. Então, assim, entenda que é um mandamento perdoar também. É um mandamento, tem que obedecer. Se eu sinto, se eu não sinto, eu vou ter que liberar perdão, porque senão, a falta de perdão, para quem não perdoa, eu quero explicar uma coisa muito séria. A falta de perdão é uma âncora. Enquanto você não perdoa, a sua vida está com uma âncora. Não vai. Não vai. Então você tem que liberar a sua vida e liberar a vida daquele também que precisa do seu perdão. Você está entendendo? E se você precisa de perdão, você tem que liberar perdão para alguém e tem que receber o perdão de Deus também. Você tem que deixar essa via transparente, límpida, sabe? Nenhum monte no meio do caminho, nada te interrompendo. Então, assim, eu não vou entrar aqui hoje, né, nessa doutrina do perdão, mas é importante que a gente pense sobre isso, porque isso mina as energias. A Bíblia Sagrada usa uma expressão que diz assim, que quem não perdoa é como se estivesse na mão dos verdugos. Você sabe o que são verdugos? Verdugos eram aquelas pessoas que na prisão, elas faziam, como é que chama aquilo quando? Tortura, isso, obrigada, pastor. Que torturavam os presos. Os verdugos eram, na verdade, os torturadores. Então, quem não perdoa, disse Jesus, está na mão dos verdugos, está na mão de atormentadores. A pessoa não dorme, a pessoa não tem sossego, a pessoa sente dores. Às vezes ela não tem doença, mas ela sente sintoma disso, sintoma daquilo. Ela não tem paz, ela não tem descanso, ela não prospera, ela não progride, nada na vida vai para frente. Por quê? Porque ela é atormentada. Ela não sabe, ela vive assim. Tem muita gente na obra de Deus que as pessoas falam assim, aquela pessoa atormentada, acho que está endemoniada. Não, aquela pessoa é salva, não tem demônio não. Mas ela vive atormentada porque ela não libera perdão. Então ela está na mão dos verdugos, dos atormentadores, daqueles que vivem dia e noite atormentando. Isto aqui é uma coisa muito séria. Em 1 de João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu errar com você e eu não confessar que eu errei, eu vou viver numa tormenta. Eu preciso confessar que eu errei. Eu preciso me acertar. Há pessoas que guardam uma falta de perdão anos, deixam o sol se pôr sobre a ira todos os dias. Se você precisa do perdão de alguém, é importante que você comece a perdoar outros hoje, nesta noite, neste culto. Porque a falta de perdão abre portas para muita coisa ruim, diz a Bíblia Sagrada. Olha o que diz Tiago 3,16. Eu trabalhei muito isso ontem à tarde com as mulheres aqui. Fazendo um parêntese aqui na mensagem, eu quero encorajar a igreja para
adquirir a mensagem de ontem, que nós pregamos no culto da Mulher em Graça. Foi tremenda, profunda, maravilhosa. Falamos muito sobre sentimentos, conflitos interiores e exteriores. E Tiago 3,16 foi um dos nossos textos. Olha o que diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, são sentimentos que às vezes ninguém sabe, mas estão lá no coração. A pessoa tem inveja, ela tem ciúme, ela tem raiva. Esse sentimento faccioso de divisão, eu expliquei ontem aqui, não é só que quer dividir as pessoas. Às vezes a pessoa tem um sentimento de ficar dividido, de ficar separado do outro. A pessoa, qualquer coisa, faça minha mala, eu vou embora. Ou então, faça sua mala e saia. Tem mulheres, tem maridos que vivem assim. Tem pais que põem os filhos para fora de casa. Fora de casa, se não for desse jeito, pegue sua mala e vai embora. Isso é um espírito faccioso. Ou então, eu não falo com fulana, eu não sento perto do outro. Isto é um espírito de facção. Isto aqui é o quê? Vamos ver lá, volta lá. Onde há inveja, sentimento faccioso, aí há o quê? Confusão. Você sabe o que é uma vida em confusão? Jesus, misericórdia. Aí há confusão e toda espécie, põe coisa aí nessa lista, toda espécie de coisas ruins. Então, se você não perdoa uma pessoa, se você tem esse, porque não perdoar é um sentimento faccioso, é contra o amor, é contra a unidade, é contra a união, é contra Deus, está separado do amor de Deus, está na mão dos atormentadores, a pessoa está isolada, ela não consegue ter comunhão com mais ninguém, se você tem falta de perdão. Então, se você não perdoa uma pessoa, toda espécie de coisas ruins vão começar a acontecer na sua vida. Fora a confusão em que se vive, que é uma grande confusão. Então hoje você vai ter que dizer aí para Deus, não é para mim não. Eu vou perdoar em nome de Jesus, porque eu quero me levantar para receber a minha herança. Então quem precisa liberar perdão aí, faça aí com Deus a sua confissão. Eu vou perdoar, Senhor. Eu vou perdoar em teu nome, por obediência, agora por entendimento da palavra. Eu quero sair das mãos dos verdugos, dos atormentadores. Eu quero me levantar com coragem para receber a minha herança. Amém? Número 5. Creia no mover do Espírito Santo para tudo em sua vida. Lógico. Amados, coloque Deus em tudo na sua vida. Eu já falei isso aqui 100 vezes, hoje 101, nos últimos 2 meses. Coloque Deus em tudo na sua vida. Não, isso aqui não é coisa de Deus, pelo amor de Deus, é coisa de Deus, é lá na igreja. Não, Zacarias 4:6 fala desse mover do Espírito. Diz assim: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel era um homem, um governador de Judá, nessa época. Põe seu nome aí, porque esta é a palavra de Deus nesta noite para você. Então, o que o Senhor disse? Não por força, nem por poder. Esse força e poder são humanos, né? Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aquilo que te desanima, aquilo que te desencoraja, é porque você não conseguiu, você não obteve, aquilo te frustrou, uma coisa não aconteceu. Mas saiba que aquilo que está para acontecer, o que precisa acontecer, não acontecerá pelas suas próprias forças, pelo seu poder humano. Aquilo vai acontecer pelo Espírito de Deus. É Deus que vai mover tudo para você ser beneficiado. Então, não é pela sua força. Certo? Porque eu conheço gente que tem lutado muito com a sua força, com a sua capacidade humana, e coisas não acontecem. Então, por que não acontece? Por que não acontece? Por que não acontece? Amado, você fez o natural. Agora espere Deus fazer o sobrenatural. É pelo Espírito. Então, se você colocar toda a sua expectativa no seu braço, se você colocar toda a sua expectativa na sua capacidade, na sua força, Deus diz, sou eu na tua vida. Então você tem que aprender a confiar em Deus, a esperar em Deus, a descansar em Deus. Se você já fez o natural, descanse em Deus. Ele fará o sobrenatural. Ele diz, não é pela tua força, pelo teu poder, minha filha, meu filho, é pelo meu Espírito. Então você vai ter que dar a glória a Deus. É que o que precisa acontecer em algumas vidas, só Deus, para que a glória seja só de Deus. Amém? Então o fruto do Espírito em nós é algo de caráter.
É algo que está lá dentro, não é sensacionalismo. O Espírito Santo trabalha de acordo com a palavra de Deus, nunca de forma contrária. Então, se você não conhece a palavra, você nunca sabe o que está acontecendo. Será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? Quando você conhece a palavra, você vê o mover de Deus, você diz, Deus está se movendo. Ou então, isso não procede de Deus, porque isso não tem nada a ver com a palavra. Você tem que acreditar que o Senhor é o Espírito e o Espírito é o Senhor. E o Espírito é o seu consolador. O Espírito Santo é o seu guia. O Espírito Santo é o seu advogado. O Espírito Santo é o seu médico. O Espírito Santo é o seu juiz. O Espírito Santo é a sua força. O Espírito Santo é a sua coragem. O Espírito Santo é o seu dinamismo. Você está entendendo? Amém? Então o Espírito Santo se move em momentos incríveis, amados. Eu creio no mover do Espírito Santo. Você crê? Diga, eu creio no mover do Espírito Santo. Diga, na minha vida. Diga, em todos os momentos. Em todas as áreas. Número 6. Nunca deixe de semear. A semeadura impede a escassez. A semeadura impede que você seja desencorajado pelas circunstâncias que atuam de forma contrária. É a lei da semeadura, é a lei da sementeira e da ceifa. Gálatas 6:7 nos mostra, não vos enganeis. Tem gente que ainda está enganado com relação a esta questão de semear. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Quer dizer que se Deus estabeleceu uma regra, se Deus estabeleceu leis espirituais, não zombe de Deus, submeta-se a Ele. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se eu semeio o vento, diz a Bíblia que eu colho tempestades. Se eu semeio coisas boas, eu vou colher coisas boas. Mas, bispo, o que é que eu preciso semear? Eu quero prosperar financeiramente. Você tem que semear uma semente financeira. Cada árvore dá o seu próprio fruto. Comece a semear o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que você precisa de. Eu quero semear amor, dê amor. Eu quero ter amigos, eu não tenho amigos. Comece a ser amigo de alguém. Eu quero ter amizades na igreja. Comece a você plantar a sua vida, né? A se interessar pelas pessoas. Tem gente que diz, ninguém gosta de mim, todo mundo me olha assim. É porque você não gosta de ninguém, você olha assim todo mundo. Vamos falar a verdade? Essa é que é a verdade. O que eu planto, eu colho. Todo mundo é arisco comigo, porque você é arisco com todo mundo. Amados, só tem uma verdade, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Todo mundo é chato comigo, porque você é chato com todo mundo. Desculpem, mas é assim mesmo. É o que a gente planta, a gente colhe. Você vê que quem é dócil, todo mundo é dócil com a pessoa. Só um ímpio que não é, o filho da perdição. Mas as demais pessoas são. Quando a pessoa dá tempo para o outro, dá atenção, todo mundo dá tempo para ela dar atenção. Tem gente, ninguém me dá atenção. Mas você não fala com ninguém, você não para, você não perde, gasta 1 minuto com ninguém. A ninguém, eu fiquei doente, ninguém me ligou. Você não se dá com ninguém na igreja. Por que na hora da doença você quer que as pessoas lhe liguem? Amados, nós precisamos entender bem as regras espirituais. O que a gente semeia, a gente colhe. Amém? Então, aquilo que você precisa, dê. Acredite nessa expressão bíblica. É dando que se recebe. Amor, amizade, diálogo, carinho, companhia, né? Beijo, abraço, toque, dizer que ama. Isso é maravilhoso. 7º e último. Louve a Deus com fé. O louvor também é uma atitude profética. Lógico, louvar é muito mais do que cantar e do que bater palmas. É uma atitude profética. A nossa boca tem poder. O que sai da nossa boca liga no céu ou no inferno. Quando a gente louva, nós estamos ligando coisas que nós estamos declarando com fé lá no céu. Então, quando se abre os lábios para louvar ao Senhor, essa é uma atitude de profecia. Também é uma atitude de oração, é uma atitude de engrandecimento a Deus, é uma arma espiritual. Você está louvando, engrandecendo, está grato a Deus, mas você está lutando, você está batalhando. Quantos já passaram pela seguinte experiência? Você entra na igreja fraco, desanimado, desencorajado, às vezes com sentimentos estranhos e ruins. Você começa a louvar, aquilo tudo some, aquilo tudo vai embora. E isso é uma arma espiritual. O povo de Deus tem que usar aquilo que Deus já lhe entregou. Então, se você nunca teve essa experiência, comece a louvar a Deus.
Comece a louvar a Deus pela sua cura hoje. Comece a louvar a Deus por aquele perdão que você não conseguia liberar. Comece a louvar a Deus por aquele perdão que você precisa receber, né? Comece a louvar a Deus pelo estabelecimento da paz na sua casa, na sua família. Comece a louvar a Deus dizendo: Senhor, eu te dou graças, eu te dou honras, eu te dou louvores, porque ainda que a minha casa inteira não te sirva, eu estou aqui te louvando, isto fará diferença na minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, ainda que a minha carne não sinta, que os meus olhos não vejam, eu te louvo, porque no mundo espiritual está tudo pronto, o Senhor vai manifestar no teu tempo, o Senhor está me consolando, o Senhor está me amparando, nada me faltou até hoje, nada me faltará. O Senhor diz na tua palavra que nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência. Eu te louvo, porque eu não mendigarei, nem os meus filhos mendigarão o pão. Eu te exalto, eu te glorifico. Isso é uma arma, meu. Quando você acabar esse louvor, meu amado, você vai olhar, não tem ninguém na minha frente. Abriu tudo, o mar abriu, as pessoas saíram, os montes foram lançados no mar. Isto aqui é poderoso, viu? Em nome de Jesus. Se você não tiver aí esse espírito de louvor, você vai ver que você tem uma arma a menos na sua vida. Amém? Você tem que ter necessidade de louvar a Deus. Eu encerro com a passagem de Atos 16, 24 a 26. É maravilhosa. Olha o que aconteceu. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Está falando de Paulo e Silas, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e... Tem gente que gosta de orar, mas não gosta de cantar. E tem gente que gosta só de cantar, mas não gosta de orar. Vamos juntar tudo? Eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, você está aí orando, louvando, de repente, meu amado. Se eu fosse você, eu começava já, viu? Porque de repente, sobreveio tamanho terremoto. Terremoto é um negócio... Um tamanho terremoto foi daqueles, não é? Tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Às vezes tem coisas que são fortalezas, lá os alicerces está lá, você começa, que não abre, não vou sair da tua frente, isso não vai passar, isso não vai acontecer, isso não vai. Você começa a orar, a cantar, e os alicerces, aquilo que está lá emperrado, olha, meu amado, de repente, tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Quem precisa de uma porta aberta? Se você não orar e louvar, meu amado, você não entendeu nada, né? Volta! Obrigado. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Mas só tinha 2 homens de Deus lá dentro daquela prisão, louvando e cantando. Você pensa que você não faz diferença na sua família? Você pensa que você não faz diferença naquela empresa? Você pensa que você não faz diferença na tua classe, na tua escola, na tua faculdade? Você pensa que você não faz diferença aqui dentro da igreja? Tanto faz você vir como não vir? Nada disso. Olha só, soltaram-se as cadeias de todos. Se nós começarmos a orar e louvar, nós vamos fazer isso agora. Vamos soltar as cadeias de todos. Vai acontecer algum terremoto aí, não sei. Amém? Às vezes é preciso vir um terremoto na nossa vida para nós nos despirmos dos nossos conceitos pessoais, daquilo que não convém pensar. Só se vier um terremoto. Senão a pessoa fica na zona de conforto, pensando igual naquela vidinha. Às vezes precisa vir um terremoto na vida. Eu vejo aqui na igreja, amado. A pessoa está ali, tudo igualzinho, senta no mesmo lugar. Amém, aleluia. Um dia, minha vida! Eu por dentro digo, que bom. Que bom, que bom. Vai acontecer alguma coisa muito grande. Muito grande. Cadeias que prendem alguma coisa nessa vida vão se soltar. Portas vão se abrir. Grilhões vão ser arrebentados. Então, é tremendo. Às vezes é preciso vir um terremoto. Para que caiam por terra conceitos humanos, né? Aquilo que se está pensando desalinhado da palavra de Deus. Depois de um terremoto, sempre as portas se abrem. Sempre as cadeias se soltam. Olha, o homem, para entender Deus, às vezes, ele tem que viver um terremoto na vida. Tem gente que só vai entender Deus, só vai conhecer profundamente Deus
quando vier um terremoto na vida. E Deus permite o terremoto com um objetivo: é que portas novas se abram. Que você comece a ver coisas novas na sua vida, perspectivas novas, sonhos novos. Abre a mente, abre a mente. Depois de um terremoto, sempre coisas caem por terra, grilhões se arrebentam, portas se abrem. É tremendo. Às vezes é preciso um terremoto para agitar a vida da pessoa, até que ela diga: a minha suficiência vem de Deus, eu dependo de Deus. Então, que venham os terremotos. Na minha vida, quantos? A cada terremoto, eu vi depois portas abertas, né? Eu vi as correntes se soltarem de muitas áreas da minha vida, às vezes até mentais, emocionais. E vou lhe dizer, todas as vezes que vem um terremoto, eu sei que Deus está me mostrando a dependência que eu preciso ter e manter nele. Os terremotos vêm. E quando eles vêm, na hora assusta, faz um barulho, amado. Você fala: meu Deus, o que vai ser daqui para frente? Mas logo depois você vê libertação, você vê liberdade, você vê coisas novas, a sua mente se abre, porque você experimenta a glória de Deus. Então, eu encerro lhe dizendo: não deixe que nada lhe desanime. Não permita que o engano, né, as mentiras do inimigo aí na sua mente, os dardos inflamados com mentiras do diabo, sabe, esfriem você, que tirem você da batalha da vida, que tirem você, sabe, dessa caminhada com Jesus para alvos que Ele coloca em nossas vidas, tão gostosa, né, essa caminhada maravilhosa. Não, diga não, 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 eu não vou permitir esse desencorajamento na minha vida. Amados, Deus não vai voltar atrás naquilo que Ele decidiu. Deus é firme, Ele tem uma só palavra. Ele lhe predestinou, Ele lhe chamou, Ele lhe justificou, Ele lhe glorificou, Ele estabeleceu uma obra completa em sua vida. Ele é fiel. Isaías 40, 29 a 31, faltava esse, vamos lá. E hoje Ele faz como Ele faz sempre: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso já aconteceu conosco nesta hora. Amém? Os jovens, onde estão os jovens da igreja? Digam amém. Olha para vocês, olha, os jovens se cansam e se fatigam. Os jovens do mundo, os jovens que não têm o que vocês têm, os jovens que não têm esta palavra, que não têm esta esperança, que não têm esta convicção, esta fé, se cansam, se fatigam. E os moços, de exaustos até caem. Tem muito moço que parece velho, está caído, está sem energia, está desencorajado. Mas os que, não é para todos não, hein? Não pensa que veio para a igreja vai acontecer isso. É os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem, levantam para receber a herança. Ó a energia, ó a coragem, olha a força. Sobem com asas como águias. Correm, fazem o que tem que fazer, trabalham, estudam, vêm para a igreja, honra quinta-feira o culto, honra a segunda de oração, vão para retiro, se juntam os irmãos, entram na intercessão, batalham em oração em casa com a família, estão assistindo pela internet os que estão longe, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isto é promessa de Deus. Isto não falha de jeito nenhum. Então, se algum pensamento, se algum sentimento, se alguma atitude vem para lhe desencorajar, não aceite. Não se dobre, não se submeta, porque o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as suas forças. Amém? Então, eu quero terminar este culto lhe ajudando a soltar os seus pés do tronco também. Tronco, às vezes soltar daquelas prisões de pensamentos obscuros, de sentimentos depressivos, de inseguranças, de temores, de cansaços, de conflitos internos, de sentimentos de raiva, de ira, né, de depressão, às vezes essa coisa da falta do perdão. A Bíblia diz, de repente, eu creio que Deus quebra as correntes, que Deus
quer renovar as suas forças, quer levar todo o seu desânimo, quer que você viva com asas, subindo como a águia, voando mais alto, correndo, sem se cansar, mas em paz. De repente, um terremoto. Eu fico perguntando, por que isso agora na minha vida? Por quê? Por quê? De repente, um terremoto. Paulo e Silas estavam só na prisão. Eles nem perguntaram, por que a prisão? Aí veio um terremoto. Mas a prisão e um terremoto? Eles podiam dizer, né? Prisão e terremoto. Ah, que falta. Não. Eles estavam na prisão, orando e cantando. Por causa de orar e cantar, veio um terremoto. Quem sabe, pessoas vieram à igreja e disseram, mas depois que eu fui para a igreja, um terremoto. Eu já ouvi isso. Mas eu vim para a igreja, agora que eu estou entendendo tudo, de repente um terremoto. É porque muitas cadeias vão se soltar da sua vida, muitas portas novas vão ser abertas. Você tem que acreditar no poder da graça, da inspiração, da revelação deste pacto para a sua vida. Glória a Deus pelos terremotos. Portas vão se abrir, cadeias vão se soltar. Eu quero orar com você, fique de pé. Os músicos vêm encerrar o culto comigo, louvando a Deus, porque enquanto nós oramos e eles vão louvar, terremoto, vai abrir aí agora muitas portas para você. Nós cremos nisso. A Bíblia está escrita para que nós nos encorajemos também através desta palavra. Deus nos encorajou, Deus nos renovou, Deus nos fortaleceu, Deus multiplicou as nossas forças, mesmo quando elas eram mínimas. Alguma coisa grande Deus tem pela frente, meu amado. Vamos orar? Olha, pastora Silmara, nós vamos orando e vocês do louvor vão cantando um louvor a Deus, baixinho, porque as duas coisas juntas vão fazer nesta noite portas se abrirem, cadeias caírem. Amém? Quem crê vai orar. Depois que nós acabarmos de orar, se houver tempo, nós continuamos com eles cantando, tá bem? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado e bendito, eu creio, Pai, que muitos alicerces aqui de vidas precisam ser sacudidos por Ti, Senhor. Ó Deus, eu sei que Tu te agradas, Senhor, deste altar, que esta palavra veio do trono da Tua graça, ela veio com o endereço certo, ela veio, Senhor, como uma direção para as nossas vidas. É aqui que o Senhor faz todas as coisas acontecerem. Nós temos visto isso, Pai. Então agora, Jesus, no Teu santo nome, que todas as cadeias que aprisionam estas pessoas, que todas as cadeias que aprisionam aqueles que estão pela internet, as cadeias que aprisionam aqueles que vão ouvir esta mensagem em CD ou DVD, Pai. Tudo aquilo, Pai, aquelas cadeias, aquelas portas fechadas, que foram impedimentos, Senhor, para as maiores vitórias na vida deste povo, que caiam agora em nome de Jesus Cristo, que se desamarrem agora, ó Deus, de cada pé aqui, Senhor, que desamarre agora, Senhor, as correntes dos pés que estão prendendo vidas aqui dentro, famílias aqui dentro, Senhor, que solte esses pés desses troncos, Pai, que tem impedido o Teu povo de caminhar, Senhor, de se levantar para receber a Tua herança, Pai. Ó Deus, que haja agora, Senhor, um desamarrar, Pai, de correntes, de laços, Pai, das emoções, Pai, de tudo aquilo que tem ferido, ó Deus, vidas aqui, ó Deus, tudo aquilo que faz mal para alguém aqui, ó Deus, que seja agora aniquilado, arrebentado, Pai, correntes que prendem sentimentos, correntes que têm prendido vidas, Pai, ó Deus, pessoas que estão presas a relacionamentos errados, arrebenta agora esta corrente, Senhor, ó Deus, se arrebente agora, laços, Senhor, com ímpios, laços com as trevas, Pai, todo laço mentiroso que se desfaça, ó Deus, tudo aquilo que desanima alguém aqui, Pai, que seja agora extirpado, Senhor, correntes do desânimo eu arrebento em nome
nome de Jesus, nesta noite. Ó Deus, todas as cadeias que tem, Senhor, colocado alguém aqui desencorajado, alguém, Senhor, sem forças, sem energia, sem entusiasmo, alguém que está sempre cansado, alguém que está abatido, Senhor, eu quebro essas correntes agora. Jesus, que caia por terra, Senhor, todo tipo de prisão, todo tipo de escravidão, em nome de Jesus. Eu profetizo agora, Senhor, que o teu povo sinta a alegria do Senhor, ó Deus. Ah, Deus, que o teu povo sinta a tua bondade, que o teu povo veja a tua bondade, como disse o salmista, Pai. Veja a bondade de Deus na terra dos viventes, Senhor. Manifesta essa bondade na vida deste povo, meu Pai. Ó Deus, que o mover do teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, que cada vida aqui, que o mover do teu Espírito Santo, Senhor, conduza este povo à verdade sempre, Pai. Que a tristeza saia, ó Deus, que a angústia saia, ó Deus, sentimentos de raiva saiam, ira, ódio saia, falta de perdão saia. Ninguém mais vai ser atormentado pelos verdugos. Que o desânimo seja rompido, que uma alegria que alguém aqui nunca viu comece agora a contagiar os pensamentos, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós nos derramamos, Senhor, perante a tua presença neste lugar. Nós falamos contigo. Fale com Deus, fale com Deus. Fale com Deus, meu amado, aproveita, fala com Deus, entrega para o Senhor aquilo que te prende, deixa Deus soltar isso da tua vida, o que está minando as tuas forças, o que está te atormentando, entrega hoje, diga: Senhor, arrebenta estas portas, estes grilhões, ó Deus, todo vício, ó Deus, toda depressão, que saia, todo espírito, Senhor, ó Deus, contrário ao teu espírito, que bata em retirada, Jesus, ó Deus, todo tipo, Jesus, de frustração que tem inundado a vida das pessoas, ó Jesus, sentimentos de inferioridade sejam arrebentados agora, em nome de Jesus, que se quebrem essas cadeias, palavras lançadas contra este povo sejam arrebentadas agora, anuladas agora, ó Deus, tudo, Senhor, que foi desejo errado, que caia por terra em nome de Jesus. Pai amado e bendito, nós queremos te louvar, te adorar, porque oração com louvor é irresistível, Senhor. Deus não nos quer em cadeias, irmãos. Deus não nos quer em prisões, irmãos. Deus não quer nós diante de portas que não se abram. Ele nos chamou para sermos livres. Lave a sua alma, deixa o Espírito de Deus fluir dentro de você. A sua suficiência virá do Senhor, a sua capacidade virá do Senhor. Louve com louvor profético, dê ações de graças pela vitória. É de repente que ela acontece, você pode não ver nada, é de repente que Deus faz as coisas, é de repente que Deus age, Ele tem a sua forma de fazer as coisas. Ó Senhor, faz um de repente na nossa vida, Pai. Faz um de repente na vida das famílias deste ministério. Faz um de repente acontecer agora, em nome de Jesus. Aleluia. Abre os seus lábios, louve a Deus. Põe no telão a letra que elas estão cantando, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tua glória enche a terra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar novamente. Vamos terminar com este cântico. Diga, louve, declare. Ó Deus Supremo Salvador. É quando a gente louva, amados, que o terremoto faz abrir as cadeias, cair as cadeias. Aleluia. Glória a Deus. Você não vai desistir de nada.
tua vida neste dia. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes, permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam: aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vá em paz, vá feliz. Amanhã eu vejo quem vai viajar comigo e domingo estamos aqui para celebrar, festejar.